Muito bem, vou te dar 3 exemplos de jogos, né? O primeiro exemplo que eu quero te dar é um exemplo de culpa, que é um jogo interpessoal onde os participantes jogam com seus pares. Então, na culpa, as pessoas apontam o dedo aos outros para desculpar o próprio comportamento. Então, por exemplo, um gerente reclama dizendo que não está alcançando os melhores resultados porque a diretoria permite que o departamento financeiro mantenha a burocracia no sistema. Então a culpa pode ser colocada, aqui nesse caso, num departamento, mas poderia ser em pessoas, em grupos, em eventos ou em situações. Mas em todos os casos faz parte de um jogo de perde e ganha, onde ao invés do envolvimento em uma conversa franca, ou numa investigação, por exemplo, produtiva da causa real do fracasso, as pessoas elas investem sua energia na criação de um bode expiatório e na divulgação de seus erros. Então, uma vez eu estava fazendo coaching com um executivo e eu deparei com um caso do jogo de culpa. Então, eu vou chamar essa pessoa de Constanza, tá bom? Então, a Constanza era a gerente desse executivo. Ela havia dito para ele que ele ia receber um bônus menor do que no ano anterior. E ela enfatizou que estava refém, que ela estava à mercê da política de recursos humanos, que tinha mudado e por isso ela não poderia dar o bônus que ele tinha recebido, embora ele considerasse que ele merecia o bônus maior. Mas na realidade, depois eu vim a saber que a Constanza ela tinha flexibilidade para dar um bônus maior. Mas ela achou que esse executivo não tinha contribuído tanto quanto ele deveria no ano passado, no ano anterior. E assim ele merecia um bônus menor, que seria mais justo, né? Ao mesmo tempo, o ponto é que ela não queria criar tensão entre os dois. Então a Constanza ela pôs a culpa no RH. Né? Então o jogo também, depois, ela teve que compensar um pouco isso, né, a frustração desse executivo, na forma de elogios. Né? Então ela ficava elogiando ele o tempo todo, como se as suas palavras fossem uma compensação pelo dinheiro do bônus que ele não recebeu. Se eu te der então um outro exemplo, um exemplo do jogo de liderança. Que os gerentes costumam jogar com seus subordinados. Então, é um envolvimento de faz de conta. Então, para jogá-lo, o gerente ele conduz, por exemplo, uma pesquisa de opinião, ou faz um focus group, ou uma reunião de envolvimento para comunicar que a sua opinião é super importante, né, para o time dele. Só que essas atividades, a única intenção que elas têm é de fazer as pessoas sentirem que estão envolvidas, ao invés de serem realmente envolvidas. Né? A finalidade concreta é apenas se livrar das queixas. Então, para os gerentes é mostrar para a sua própria gerência ou para a sua diretoria que eles estão fazendo a coisa certa, né? Envolvendo seu pessoal no processo de tomada de decisão. O problema com esse comportamento, com esse jogo, é que a médio prazo ele gera cinismo. Né? É a resposta que os empregados dão a esse jogo e eles acabam perdendo o respeito pela gerência. Se eu te der um terceiro exemplo agora, talvez de um jogo de orçamento, o que eu gosto bastante, que é muito comum, chama sandbagging. Né? Então, os gerentes que têm responsabilidades por lucros e perdas, eles deliberadamente, quando eles têm que negociar o orçamento, eles fazem previsões de vendas mais baixas com uma tática de negociação. Então, a diretoria no próprio país, ou se for uma multinacional, a matriz às vezes está fora, como já sabe que essa é uma prática comum, porque eles também já foram gerentes um dia e também jogavam esse jogo, eles então se envolvem numa sequência de negociações. Né? Então aquele puxa a venda para cima, o outro fala que não dá, puxa para baixo e fica nesse vai e volta, né? Perdendo a confiança no julgamento sincero dos gerentes. Né? E com frequência, no final, coagindo-os a aceitar um número imposto de cima para baixo. Né? Então esse jogo ele cria gerentes que depois jogam um outro jogo, que é o jogo vítima. Né? Eles não se sentem totalmente responsáveis pelo orçamento e eles vão às vezes tentar, às vezes até demonstrar que eles estavam certos, né? Que aquele orçamento não era factível.